O Banco Central anunciou mais uma etapa importante na implementação do Real Digital. Agora ele tem até nome, ele chama Drex. Você vai ouvir muita gente falar sobre Drex nos próximos anos. Nesse vídeo eu quero explicar para você o que é esse Real Digital, quais são os possíveis impactos na nossa economia, como ele pode influenciar o seu dia a dia e se você trabalha no mercado financeiro como boa parte das pessoas que me acompanham aqui nesse canal, como ele pode influenciar o dia a dia do seu cliente também, tá bom? E mais, eventuais riscos que ele pode trazer para a nossa sociedade. Vamos lá, meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo. Nesse canal eu ajudo você com as principais certificações para o mercado financeiro, mas para além disso eu trago aulas como essa para que você possa aprender o mercado financeiro para valer, sair da superfície e aumentar o teu repertório, portanto, não deixa de se inscrever nesse canal. Direto ao ponto, vamos lá, eu vou colocar aqui do lado, eu vou apresentar para você o Drex, né, enfim, explicar para você o que é esse Real Digital e como que ele pode facilitar e muito a nossa vida à medida que ele vai se desenvolvendo e ganhando corpo, ganhando maturidade. Para que você possa entender, eu separei essa apresentação em 5 tópicos, a gente vai passar por cada um deles, depois eu vou resumir e também falar de eventuais riscos. Vamos lá. Para que você entenda essa parada, a gente precisa resumir o Real Digital em um termo que é chamado de tokenização do real. De um jeito bastante simples e objetivo, o Drex ele vai tokenizar os nossos reais. Ponto. Quer dizer que não vai mais existir o real em papel que a gente usa? Vai. Em certo ponto a nossa sociedade vai deixar de utilizar, mas o fato é que aquele dinheiro que está no seu banco, que está no meu banco, ele vai ter um token ligado a ele lá no Banco Central. E aí você vai entender melhor isso. Só que como eu sei que para algumas pessoas esse termo de tokenização ele é novo e aí não fica tão claro o entendimento, eu vou explicar para você como é que funciona o modelo financeiro hoje. A gente vai falar dos riscos que o modelo financeiro traz e aí a gente vai entender quais são os custos que o modelo financeiro que nós temos hoje ele tem, que é muito alto, e aí a gente volta na tokenização com um exemplo prático para você. Então segura esse lance de tokenização, que daqui a pouquinho você vai entender a prática dele, porque eu trouxe aqui um caso real de tokenização, você vai entender, tá bom? Então, para a gente avançar, a gente vai falar um pouco sobre como é que funciona o sistema financeiro do Brasil e do mundo, tá? Basicamente, o que o sistema financeiro faz, os bancos fazem, é a intermediação financeira. Quando você precisa eventualmente transferir um dinheiro para minha conta, você fala, Thiago, eu preciso te pagar aí R$100. O que você faz? Você vai lá, faz um Pix. Só que o que acontece? Não adianta você falar para mim que você fez um Pix. Eu vou precisar conferir isso, eu vou precisar olhar no meu extrato. Só que olhar no meu extrato significa dizer o seguinte, que o meu banco, ele recebeu essa transação e creditou na minha conta. Significa dizer que o meu banco, ele confirmou através do sistema de intermediação que o dinheiro saiu da sua conta ou de alguma conta e foi parar na minha conta, portanto ele está disponível. Então, a primeira coisa que a gente tem de entender é que o sistema bancário ele funciona para trazer confiança para as transações. Por quê? Para que eu pague você, ou você me pague, ou a gente faça as transações, a gente não faz em linha reta, de um para o outro. A gente faz assim, sai da sua conta, a instituição financeira faz a intermediação e ela vai lá e credita a outra conta, mesmo que envolva mais do que um banco, mais do que uma corretora. Essas instituições financeiras, elas trazem confiança para a economia. Porque se o meu dinheiro está lá, quer dizer que você de fato pagou. Então, isso traz essa confiança. Então, basicamente, é assim que funciona. Acontece que a intermediação financeira, ela traz sobre si, e é natural que tenha, o que a gente chama de risco de contraparte das operações. O que é risco de contraparte? Eu vou simplificar para você e aí a gente já começa a entender aonde a gente vai parar com o lance da tokenização. Olha só,
Eu disse agora há pouco que você precisava me fazer uma transferência de R$100 e, portanto, fez um Pix para minha conta. Mas agora a gente vai expandir isso, tá? Imagina que nós estamos fazendo uma negociação e eu estou vendendo um carro para você de, sei lá, de R$100 mil. E aí, como é que funciona essa transação? Você precisa fazer a transferência bancária para minha conta, portanto, vai lá, faz o Pix, enfim, e aí o banco vai confirmar isso. Só que sobre você, nesse caso, existe um baita risco. Por quê? Porque eu preciso transferir o carro para o seu nome. Então, quem faz o registro do carro, por exemplo, não é os bancos. Quem faz é o Detran. Então, eu preciso ir em um outro intermediador e falar assim, ô Detran, eu quero que agora você pegue este carro, que é a minha propriedade, que estava em meu nome, e registre em nome dessa pessoa que está comprando. Então, nós temos, para que essa transação aconteça, duas intermediações. Primeiro, a intermediação bancária, que é simples da gente entender. E segundo, a intermediação, nesse caso do Detran, que precisa registrar que esse bem agora é seu. Agora, a gente vai expandir isso para várias coisas. Imagina que você, que nós estamos comprando um imóvel. Qual que é o risco, né? O risco é, você faz a transferência e aquele imóvel não é transferido para você. Então, o risco de contraparte, voltando na transação do carro, funciona da seguinte forma. Você, ao fazer a transferência para minha conta, você tem um baita risco, porque e se você faz a transferência e eu não transfiro o carro para o teu nome? Só que entenda, eu que estou vendendo o carro, eu também tenho esse risco. Por quê? E se eu transfiro o carro para o seu nome e você não me faz a transferência? Isso é chamado de risco de contraparte. Esse risco de contraparte existe nessa compra e venda de carro, nessa compra e venda de imóveis, na compra e venda de ativos no mercado financeiro, quando você compra e vende ações. Por que você acha, por exemplo, que hoje no Brasil, quando você compra uma ação, demora 2 dias úteis para que o dinheiro literalmente saia da sua conta e que aquela ação venha para a sua conta? Porque a B3, que é a centralizadora, que faz esses registros, que faz esse match de operação para que a gente não tenha risco. Então, a B3 é uma centralizadora. No caso do carro, o Detran é um centralizador. No caso dos imóveis, a gente precisa incluir um monte de coisa, né? A gente vai precisar incluir o corretor de imóveis que vai fazer essa transação. A gente precisa também incluir o cartório de imóveis que faz o registro da escritura, certo? Entenda como o risco de contraparte ele está presente em todos os mercados, tá? No dia a dia a gente quase que não percebe, mas o fato é que quando a gente faz uma transação maior, a gente tem essa insegurança. E esse é o principal ponto do Drex, do Real Digital. Promover uma plataforma que possa tokenizar os nossos reais e os nossos ativos, de forma que o risco de contraparte das transações sejam diminuídas e, portanto, os custos de transações caiam bastante nesse mercado. Agora, a gente vai entender o que é esse tokenizar. De um jeito bastante simples, é você pegar um ativo, que pode ser um carro, uma casa, uma ação, uma debênture, uma renda fixa, e pode ser agora o real, e transformá-lo ou ter um token que comprova que aquela propriedade existe. Para que você possa entender, a gente vai explorar o universo do Bitcoin e o blockchain. Primeira coisa, o Drex não é uma criptomoeda. O Drex é uma moeda centralizada no Banco Central, porém, que usa os princípios da criptomoeda, que usa os princípios do blockchain de tokenização para promover essa plataforma de serviços para a nossa economia. Vamos lá. Como é que funciona o blockchain? Blockchain é uma cadeia em blocos que registra todas as transações que é feita naquele sistema e ela é facilmente auditada através de tokens. O que eu quero dizer com isso é que existe uma série de dados que representa aquele ativo e que qualquer pessoa consegue verificar. Vamos fazer o seguinte, para que esse assunto fique mais tranquilo, eu vou vir aqui nesse site, que é o site chamado blockchain.com, aonde qualquer pessoa consegue fazer uma consulta de transações que são realizadas no blockchain do Bitcoin e de outras moedas. O que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui na busca, tá?
E aqui, ó, eu vou buscar aqui, ó, ele tem preços, blocos, transações e gráficos. Eu vou clicar aqui, ó, em transações e vamos fazer a busca de transações. Então, o que que ele está mostrando aqui para a gente em tempo real são as transações que foram realizadas no blockchain do Bitcoin, neste exato momento. Eu vou abrir uma qualquer aqui, eu vou abrir essa aqui. Então, aqui a gente tem uma hash, tá? Que é o que identifica aquela transação. E aqui a gente tem da onde que veio aqueles bitcoins, ou seja, de qual carteira saiu. E bem aqui atrás de mim, a gente vê para onde é que foi essa transação. Então, existe uma transação aqui, que ela é uma transação de 434 dólares, tenho a menor ideia de quem seja, mas que eu sei que ela saiu daqui dessa carteira, desse código gigante, e foi para duas outras carteiras diferentes. 389 para uma carteira, para uma determinada carteira e 43 para uma outra carteira. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó, nessa carteira e a gente vai abrir esta carteira. E quando eu abro essa carteira, eu tenho aqui o código dela, que é o endereço, eu tenho aqui o saldo, quanto que essa carteira tem, e eu tenho aqui, ó, à medida que a gente desce, todas as transações. Agora, neste exato momento, tem uma transação para ser confirmada, tem entrada, tem saída, como se fosse uma espécie de um extrato. Agora, veja, o que eu estou fazendo aqui é uma informação pública que o blockchain disponibiliza através do Bitcoin, que é através dessa carteira aqui. Essa carteira aqui é de alguma pessoa, que eu não tenho a menor ideia de quem é, não dá pra gente saber a menos que a pessoa publique que essa carteira é minha. Então, olha o que eu estou dizendo, que através do blockchain do Bitcoin, se eu tenho este código grandão aqui, eu consigo confirmar toda a propriedade dessa pessoa dentro desse código. Em linhas gerais, e de uma maneira bem simples, a tokenização é a gente criar um código parecido com esse aqui para cada real que a gente tiver, para cada ação que a gente tiver, para cada imóvel que existe, para cada carro que existe. Porque assim a gente consegue verificar a propriedade daquele ativo. Então o que eu posso dizer aqui para você? Imagina que eu tenho um imóvel e eu gostaria de usar esse imóvel como garantia de uma operação de crédito em um dado banco. Então eu vou falar, banco, eu tenho um imóvel que vale R$1 milhão. Você, banco, quer me emprestar aqui R$500 mil usando esse imóvel com garantia? Que é uma modalidade de crédito que existe hoje no Brasil e é amplamente utilizada. A partir do momento que o meu imóvel é tokenizado, eu não preciso de levar para o banco a escritura daquele imóvel, documentação, nada. Eu só digo para o banco, banco, aqui o token do meu imóvel. Use esse token como garantia. E aí o banco pode, por sua vez, consultar isso e olhar todo o histórico através deste token. Então, aqui eu mostrei para você uma carteira de Bitcoin para fazer um paralelo de como as coisas podem ser consultadas. Agora eu estou dizendo para você que todos os ativos com a plataforma do Drex tendem a, no médio e longo prazo, serem tokenizados e usar o Drex como uma plataforma que vai prover para as instituições, de um modo geral, infraestrutura para usar esses tokens na negociação. Seja para eu, quando comprar uma casa, consultar o token e esse token ser transferido para mim com mais facilidade, seja para quando eu comprar uma ação, essa ação ser transferida para mim com mais facilidade, seja para quando eu comprar um título público e assim sucessivamente. Então a tokenização, que aliás, diga-se de passagem, ela está acontecendo agora, não só com o real, mas já tem título de renda fixa sendo tokenizado, já tem outros ativos sendo tokenizados. E aí, o que o Drex ele traz como principal solução para a nossa economia? Principal solução que o Drex traz é, como a gente vai tokenizar o real, significa dizer que quando eu quiser dizer para uma instituição, quando eu estiver comprando, quando eu estiver vendendo, eu posso dizer, ó, este aqui é o meu token de real, usando, claro, as regras de negociação. Claro, não vai ser toma aqui o meu token, mas pode ser algum sistema, alguma infraestrutura que consiga ligar a minha, por exemplo, capacidade financeira com base no token que eu tenho. Tá
bom? Então, o que o real digital traz como principal premissa é diminuir o risco de contraparte das transações comerciais do Brasil. Significa diminuir o risco de contraparte de quando a gente comprar e vender ativos, significa diminuir o risco de contraparte quando a gente comprar e vender carro, casa e outros bens, significa diminuir o risco de contraparte de garantias que a gente ofereça para as instituições e assim sucessivamente. Agora, pensa aqui comigo. Primeira coisa que eu quero te dar de informação. Hoje, para a gente comprar uma casa, que custo a gente tem? Bom, primeiro tem que ter um corretor que vai intermediar essas negociações, e aí, claro, é justo que ele receba a sua comissão, mas eu tenho que pagar lá o registro da escritura no cartório. Se eu tenho essa transação tokenizada, eu já não preciso mais pagar o registro dessa escritura no cartório, portanto, tende a diminuir o meu custo de transação. Só que o principal ponto que o real digital vem trazer para a gente é a possibilidade da gente começar a trabalhar com smart contract, que são contratos inteligentes. Lembra que eu te expliquei do risco de contraparte que tem nessas transações? E no nosso exemplo, eu até falei, olha, imagina que eu estou te vendendo um carro. Existe um risco de contraparte aqui. Qual que é o risco? Vamos recapitular. O risco é, você faz a transferência para minha conta, mas eu não transfiro o carro para o teu nome. Existe um risco de você perder a grana. Agora, eu transfiro o carro para o seu nome e você não transfere a grana para minha conta. Existe, nesse caso, o risco de eu perder o meu carro, certo? O que é um contrato inteligente? A gente tem, na plataforma do Drex, essa é a principal ideia, uma solução aonde, numa transação como essa, eu envio o token do meu veículo que eu estou vendendo para a plataforma, você envia o token dos seus reais digitais. E esse contrato ele só será formalizado se as regras que nós criamos no nosso contrato digital, elas forem seguidas. O que significa que, quando eu mando o meu token, eu digo, olha, eu estou mandando o meu token do meu carro para fazer a venda dele no valor de X reais. Portanto, eu preciso receber tokens de reais que referem-se ao mesmo valor. Então, quando eu mando o meu token, você manda o meu token, atende as duas condições, aí sim, nesse caso, a transação é concluída, dinheiro na minha conta, carro vira sua propriedade. Isso é o que a gente chama de contrato inteligente com token. Aliás, ele já existe, ele já está sendo utilizado, tá? No Brasil e no mundo. Só que não com real. A possibilidade é que a gente expanda isso. Então, na prática, a principal função do real digital é prover uma infraestrutura de serviços digitais que sejam mais ágeis, mais confiáveis e mais baratas. Na prática, o real digital não vai mudar a nossa relação que temos com os bancos comerciais. Eu vou explicar isso para você daqui a pouco, tá? Então, os smart contracts passam, portanto, a conseguir ser validados através da plataforma, porque o real agora tem um token. Agora não, né? A ideia é que ele comece a ser utilizado a partir de final de 2024, começo de 2025. E aí a gente consegue fazer isso. Um outro ponto que o real digital também pode trazer para a gente, como a gente tem o real, que é o real que a gente já conhece, que vai continuar existindo, que não muda, mas que ele tem um token atrelado a ele, vai ficar mais fácil para os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro, através do COAF, usando essa inteligência de infraestrutura, porque os tokens estarão associados a CPFs que o Banco Central e o COAF vai ter acesso. Então, isso aqui são pontos positivos. Tudo que eu trouxe para você nessa apresentação até agora são pontos absolutamente positivos do Drex, que, repito, ele vai começar a ser utilizado no final de 2024, vai demorar um pouco mais para amadurecer, mas é uma questão aí de tempo para que ele faça parte do nosso dia a dia, como o Pix hoje faz, tá bom? Eu vou resumir agora os principais pontos aqui, tirar algumas dúvidas, mas eu também vou falar nesse vídeo sobre riscos que o Drex traz para a nossa sociedade, tá bom? Primeiro ponto que a gente precisa entender é que a nossa relação com os bancos não vai mudar.
a gente vai continuar tendo a nossa conta corrente, a gente vai continuar tendo o nosso Pix, a gente vai continuar fazendo as transações com os bancos comerciais. O que acontece é que os bancos, eles passam a ter uma conta no Banco Central dos tokens que referem-se aos reais que nós temos. E essa é uma discussão muito importante, porque o real digital, o Drex, ele está sendo criado numa infraestrutura de atacado. O que é isso? Significa que os bancos, eles vão ter essa tokenização junto ao Banco Central referente aos nossos reais depositados. Não teremos, pelo menos não nessa fase, e não é o que prevê o projeto, que o cidadão, nós, tenhamos o nosso token diretamente ao Banco Central, sem passar por uma instituição. Isso é o que chamaria de real digital do varejo. Então a nossa relação com os bancos comerciais não muda, tá? Ela é a mesma. Ponto importante, que o maior impacto do real digital será para as empresas centralizadoras. Então, por exemplo, uma B3 que hoje faz a centralização das movimentações de ações e dos demais ativos, ela vai ter um impacto muito grande na sua operação, porque à medida que os ativos são tokenizados e à medida que os reais são tokenizados, na prática, o que a gente está dizendo é que talvez a gente nem precise mais da B3 como central depositária de ações ou central depositária dos ativos de renda fixa. Na prática, o que a gente sabe é que a B3 vai se adaptar e vai oferecer uma estrutura ainda mais robusta por conta dessa conversa. Então, as empresas centralizadoras, elas terão um grande impacto. Os cartórios de imóveis terão impacto, os próprios Detrans ali nos registros dos imóveis também, porque a tendência é que não só o real, mas que todos os ativos sejam tokenizados, tá bom? Isso provoca, portanto, registros financeiros fora dos bancos mais baratos. Exemplo claro e clássico disso aqui. Você fazer uma escritura de um imóvel hoje no Brasil, ela é muito cara. Então, se você tem os seus reais tokenizados e você está comprando um imóvel tokenizado, o que a gente vai ter é um contrato inteligente que vai receber esses dois tokens, checar os valores, liquidar a operação e já registrar o token daquele imóvel no seu nome que está comprando. Isso, portanto, dispensaria esse todo trabalho de ir no cartório. Então, os registros financeiros feitos fora do sistema bancário tende a ficar mais barato com o Drex. Esse é o principal ponto dele, tá? E um ponto que é uma discussão que a gente precisa ter é que, justamente pelo fato de nós não termos uma estrutura de real digital para o varejo, mas apenas real digital para o atacado, é que, pelo menos do jeito que está desenhado nesse momento, o Drex não vai provocar uma desmonetização da economia. Esse é um ponto importante. Deixa eu te explicar o que é a desmonetização da economia. A nossa economia, ela é toda estruturada com base no crédito. Então, o banco faz um crédito para você comprar uma casa, só que para você comprar uma casa, a construtora precisa construir, e para que a construtora construa, ela também precisa de crédito que ela vai tomar de um banco ou do mercado de capitais, e assim sucessivamente. Então, é importante que toda a nossa sociedade use a estrutura do banco comercial. Por quê? Porque o dinheiro que eu coloco no banco para guardar ali pensando no meu futuro, aquele CDB que eu compro, por exemplo, na verdade, ele está gerando funding para o banco emprestar para uma outra pessoa. O que é não haver a desmonetização da economia? Nós vamos continuar fazendo isso, tá? A ideia é que a nossa relação com os bancos não mude. Por quê? Se nós tivéssemos, por exemplo, a possibilidade de ter os nossos reais diretamente vinculados ao Banco Central, portanto, sem passar por um banco e estando diretamente no Banco Central, o que na prática aconteceria é que o sistema financeiro teria menos capital para emprestar. E se o sistema financeiro tem menos capital para emprestar, porque o meu dinheiro não está lá, ele só está no token do Banco Central, na prática eu estou dizendo que a oferta de crédito diminui. E se a oferta de crédito diminui, talvez você não tome dinheiro emprestado para comprar a tua casa. E se você não comprar a tua casa, a construtora não vai construir. E se a construtora não construir, ela não vai gerar emprego. E assim sucessivamente. Então, como nós não teremos o real digital operando no varejo, só no atacado, na prática, aquilo que eu disse nesse slide e agora trago sobre a questão da desmonetização, nada muda.
E aqui tem um ponto que eu quero falar para você, para a gente até evoluir esse nosso debate. Não há possibilidade de confisco do seu dinheiro utilizando o real digital. Eu vou repetir, vou explicar, mas calma que eu vou falar também sobre riscos disso. Olha só, não há possibilidade de confisco do seu dinheiro através do real digital. Pelo menos desse modelo não. Por quê? Veja bem, o real digital é uma estrutura criada pelo Banco Central do Brasil e que precisa, portanto, seguir o que dispõe a Constituição Federal. E desde 2001, a nossa Constituição, ela teve uma reforma, que é a Emenda Constitucional número 32, que veda que seja editado qualquer tipo de medida provisória que provoque algum tipo de confisco do dinheiro da nossa sociedade. E o Banco Central está, claro, sobre regras da nossa Constituição. Portanto, não há, neste caso, risco de o Banco Central criar essa estrutura para confiscar a poupança da população, porque estamos vivendo debaixo de um regime constitucional cujo Estado democrático de direito ainda prevalece. Então, o que vai acontecer durante todo esse processo é que o Drex, ele vem trazer para a gente uma digitalização dos serviços financeiros que vão para além daquilo que o banco já provê. Então, você vai continuar tendo o teu Pix, você vai continuar tendo a tua conta corrente, a gente vai continuar fazendo transferências, a gente vai continuar fazendo investimentos, mas quando a gente for comprar ativos, a ideia é que a gente consiga usar esses contratos inteligentes, onde o nosso real estará tokenizado, onde os ativos estejam tokenizados e as transações sejam realizadas de maneira rápidas, seguras e confiáveis. Tá bom? Agora, expliquei para você o que é o Drex, expliquei para você os principais pontos e essa digitalização e por que ela não traz nenhuma mudança no seu dia a dia em relação aos seus pagamentos, mas ela trará, num futuro muito próximo, uma mudança nas operações que a gente faz de compra e venda de ativos no mercado, seja mercado financeiro ou mercado físico e por aí vai. Isso vai facilitar muita coisa. Compra de máquinas, compra de equipamento, importação, exportação. A ideia é que fique tudo mais ágil e mais barato. Só que tem um ponto que agora eu quero trazer para você uma reflexão. Tudo que eu disse para você até agora é absoluta verdade. Não há possibilidade de confisco. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão, tá? O que a gente está dizendo é que no médio prazo, ou talvez no longo prazo, vamos chutar aqui, daqui a 5 anos, toda a nossa economia esteja tokenizada. E que hoje, segundo o regime que a gente vive no Brasil, não há possibilidade de confisco mesmo, tá? Mas, olha só, as leis mudam, as pessoas mudam. Agora você imagina esse poder na mão de pessoas mal intencionadas. E reitero, tá? Não tô falando do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do Bolsonaro. Não é esse o jogo. Eu tô falando daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Você imagina se um presidente muito mal intencionado, um Congresso Nacional mal intencionado tem esse poder? Ou mais, vamos expandir. Imagina uma Suprema Corte que não é eleita, e tá certo não ser eleita, mas enfim. Imagine uma Suprema Corte, um Supremo Tribunal Federal mal intencionado, querendo provocar controle social com essa ferramenta na mão. Suponha que daqui a 10 anos a gente faça uma viagem no tempo e a gente perceba que toda a nossa economia está tokenizada. E aí os governantes lá de 2033, de 2035, de 2040 enxerguem isso e comecem a ter boas ideias, entre aspas, para criar projetos de lei, mudanças na Constituição, ou até revogar a Constituição. Um governo ditatorial é capaz de revogar a Constituição, sob a justificativa de fazer o bem para a sociedade. Olha coisas que podem acontecer. Imagine você andando pela rua e você comete uma infração. E por que você cometeu uma infração? Essa infração ela é verificada instantaneamente através das câmeras de vigilância, seja da placa do seu veículo ou até de reconhecimento facial. E essa vigilância gera para você uma infração que não dá a você nem o direito de contestar nem de justificar. Imediatamente o dinheiro é tirado da sua conta para cobrar porque isso está tokenizado. Essa é uma hipótese.
Só para que você tenha um exemplo, a China é um país que tem um yuan digital e lá, diferente do Brasil, é importante que fique claro, a China tem o yuan digital vinculado ao varejo. Portanto, o cidadão chinês tem a sua conta vinculada diretamente ao Banco Central chinês sem passar pelo Banco Central, pelos bancos comerciais. O que isso traz ainda mais poder para o governo. E a China criou, por exemplo, um dinheiro digital com validade. Você recebe lá os seus tokens e você tem um determinado período para gastar. Se você não gastar, o dinheiro perde a validade e não funciona mais. Essa é uma forma de controle social. A própria China, com seus mecanismos de controle social, onde o cidadão vai construindo ali créditos com o governo, pode beneficiar mais uma pessoa que tem bons comportamentos, dado aquilo que o governo gostaria que a pessoa fizesse. Vamos expandir isso para uma hipótese de controle social. Imagine que um governo, por alguma razão, entenda que você, que nós precisamos ficar em quarentena e que nós não podemos sair da nossa cidade. Como os reais são tokenizados, o governo pode simplesmente dizer o seguinte, que você não consegue gastar os seus reais fora da tua região. Então, se você sai de São Paulo e vai para Guarulhos, os seus reais digitais não funcionam, porque o governo criou essa regra para manter você em casa. Nós tivemos recentemente a pandemia, a necessidade de isolamento, e obviamente a gente não chegou nem perto disso. Será que em 2040, em 2050, a gente não pode passar por algo parecido com isso? Essa é uma reflexão, e eu não estou aqui falando para você de teoria da conspiração. O que eu estou dizendo é, o real digital, o Drex, é uma ferramenta maravilhosa. Ela vai melhorar muito a nossa vida pensando em serviços. Mas ela também concentra muito poder nas mãos do Estado. E o Estado, meu caro, o Estado, minha cara, ele é composto por pessoas que podem ter boas ou más ideias. Reitero, eu não acho que isso vai acontecer no Brasil no curto prazo, nem no médio prazo. Eu não estou me referindo aos governantes atuais. Eu só estou dizendo, o Drex é uma ferramenta incrível. Ele vai potencializar e vai facilitar e muito as negociações que a gente faz, principalmente no mercado de capitais e fora do mercado financeiro. Vai deixar com que as nossas transações fiquem mais rápidas, mais seguras e mais confiáveis. Por outro lado, todo o ativo será tokenizado e estará na mão do governo. Se a gente não tiver juízo para escolher bons governantes no futuro, se as gerações que hoje têm 4, 5 anos, que daqui a 10, 15 anos estará votando, se eles não souberem escolher bons governantes, corre o risco de uma ferramenta poderosa como essa cair na mão de pessoas muito mal intencionadas. A gente está vivendo agora, nesse momento, uma ampla discussão sobre a postura de um determinado juiz da Suprema Corte Federal e eu não quero aqui julgar o mérito disso. Se você gosta ou não gosta, não é esse o lance. Mas imagine um ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, com este poder. Reitero, eu não estou julgando o mérito do Alexandre de Moraes, eu não sou jurista, não é essa a discussão. A discussão é, nós teremos, a partir de 2024, 2025, uma baita de uma ferramenta que vai melhorar muito a nossa economia. Só que toda a nossa economia estará digitalizada, tokenizada e na mão do governo. E só para fechar esse vídeo, deixa eu falar uma coisa que é para dar uma apimentada no nosso momento atual. O ano é 2026 e sabe o que vai acontecer? O presidente Lula estará concorrendo à reeleição. E sabe o que ele vai dizer? Que no meu governo nós criamos o real digital, criamos o Drex, porque o Drex, porque o Drex, porque o Drex, porque o Drex. Ele vai dizer isso. Essa é a narrativa. E essa narrativa vai colar. Mas olha que curioso, o Drex começou a ser desenvolvido no governo passado. O Drex está sendo desenvolvido pelo presidente Roberto Campos Neto e sua equipe, que foi nomeado pelo governo anterior e que o governo atual sempre critica. Mas a narrativa lá em 2026 vai colar. Assim como a narrativa do Pix, por causa do Bolsonaro, colou, porque o Pix começou a ser desenvolvido em 2018, mas o Bolsonaro disse que no meu governo, no meu governo, no meu governo. Quero dizer com isso que a gente precisa ter lucidez para entender aquilo que os políticos falam, separar os fatos das narrativas. Na política, só a narrativa importa.
E, honestamente, tá tudo bem a gente ter comprado o fato de que o Pix nasceu no governo Bolsonaro e que o Drex tá nascendo no governo Lula, não é essa a questão. Reitero, a questão é daqui 20 anos, daqui 30 anos. Fica aqui a reflexão. Conta pra mim se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido, se você concorda, se não discorda, se você acha que o que eu tô falando aqui é uma teoria da conspiração. Mas eu quero fechar esse vídeo não com um tom alarmista. Quero fechar esse vídeo dizendo: o Drex é uma excelente ferramenta. Não vai mudar muita coisa no nosso dia a dia com o banco, no nosso dia a dia de pagamento, mas vai agilizar, trazer segurança, rapidez e robustez para as transações financeiras que são realizadas fora do ambiente bancário. Isso vai ser muito bom para a nossa sociedade. O único senão, o único alerta é que uma ferramenta como essa, em mãos erradas, pode provocar um grande prejuízo para a nossa sociedade. Só espero que nós, enquanto sociedade, amadurecemos e possamos escolher boas pessoas para que isso não caia em mãos erradas. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau.